Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha mensagem, eu gostaria de dizer que se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua santa e poderosa presença. Deus Santo, o Senhor sabe a necessidade de cada coração. Pai, mais uma vez eu rogo para o Senhor estar auxiliando cada um deles, Pai. Que mesmo que eles estejam vendo e enxergando dificuldades na frente, que eles venham lembrar que tem um Deus no céu, Pai, que Tu estás no céu pelejando ao nosso favor. Que o fraco pode dizer para ele mesmo, eu sou forte, e que o Senhor, pelo Teu poder, venha mudar as circunstâncias, Senhor. O mundo diz que não existe solução e que não há mais saída, mas o Senhor disse que o Senhor é a ressurreição e a vida. E ainda que estejamos mortos, nós ressuscitaremos. Que o Senhor venha estar agindo em cada coração, em cada vida, para que elas possam glorificar, louvar o Senhor, bendizer ao seu santo e poderoso nome, e que cada uma das almas venha estar buscando mais a Ti, Senhor. Tu que és santo e justo, tudo isso te peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Hoje eu vou estar lendo o livro de Jeremias 25. Diz assim: Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia e das outras nações. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano quarto de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, dizendo: Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vós não faça mal. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuo desertos. E farei parecer entre eles a voz de fôlgado, e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e o som das mãos e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, tudo que está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: Toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá.
e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes, e a todo o seu povo e a toda a mistura de gente, e todos os reis da terra de Uz, e todos os reis da terra dos filisteus, e Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e a oeste de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas de além do mar, a Dedã e a Tema, e a Bus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Enzine, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis de Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra, que estão sobre a face da terra, e o rei de Cesaque beberá depois deles. Pois lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos, e vomitai e cai, e não tornais a levantar-nos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhe dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes. Porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás, o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz, desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação com grito de alegria, como Deus que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo toda a carne. Os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormento se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e rebelai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os príncipes do rebanho. Voz é grito dos pastores e uivo dos príncipes do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles, porque as suas malhas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como um filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Só até aqui. Então, irmãos, se nós estudarmos os atributos de Deus, a gente percebe que Deus, ele é um Deus amoroso, Deus é um Deus que ama os seus filhos, mas Deus também é um Deus de justiça. E Deus usou tanto Jeremias para advertir, para corrigir aquele povo, Deus usava, e Deus falava através de Jeremias. Deus falou uma, duas, três, diversas vezes com Jeremias através daquele povo, mas o povo mesmo assim não deu ouvido. A Bíblia diz no mesmo livro de Jeremias, buscar o Senhor enquanto pode achá-lo, invocar enquanto está por perto. Eu devo invocar a Deus enquanto eu posso. Aqui nós vemos, irmãos, que esses povos, eles estariam tendo como recompensa 70 anos na Babilônia, 70 anos de cativeiro depois da ruína da Babilônia. Então, irmãos, aqui ainda quem nós vemos? Quando nós desobedecemos a Deus, Deus ele tem que castigar. E o resultado do pecado é morte. Em Ezequiel 18:4 diz que todas as almas são minhas, como a do Pai também a do Filho são minhas, e toda alma que pecar, essa morrerá. O pecador não sai impune. E no livro de Salmos diz que Deus ele já está com a sua espada desembainhada. E se o pecador não se arrepender, ele vai matá-lo. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso, Deus é bondoso. Mas há um momento que a paciência de Deus acaba. Há um momento que a misericórdia de Deus tem que cessar. Porque ele é um Deus de justiça.
Lembrando que Deus ele não faz nada sem nos avisar, então ele nos avisa, ele nos corrige, ele manda a sua palavra. E se nós não quisermos ouvir a palavra de Deus, se nós não quisermos servir a Deus, chegará um tempo em que Deus perderá a paciência e descerá a espada em todo mundo. Nós vemos no livro de Apocalipse que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Isso cairá no Sheol, cairá no inferno. De lá é onde, não, se você gritar mãe, mãe não vai te ouvir. Se você gritar pai, pai não te ouvirá. Ali é o lugar onde o pecador, onde o ímpio viverá. Lá haverá choro e ranger de dente. Mas enquanto estamos em terra temos a chance. Buscai a Deus. Jeremias 9:23 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E Deus exorta, e Deus corrige, e Deus manda a palavra, e Deus fala. Deus, ele não deixa de avisar o seu povo. Deus, ele disciplina e corrige quem ele ama. E Deus, ele nos dá uma proposta. Ou a gente vai para Deus e vai para o céu, ou a gente vive no pecado e vai para o inferno. Não há dois caminhos. O único caminho que leva à salvação é Jesus Cristo. Não adianta eu ficar no intermédio. Eu sirvo a Deus, mas tem aquelas horas que eu dou uma escorregadinha. Vê se tem algum discípulo. Jesus Cristo não falou: você pode servir a Deus, mas de vez em quando você pode sair um pouco da lei. Deus deixou bem claro, a lei é para ser obedecida. E aquele que transgredir um só desses mandamentos, transgrediu todos. Então, quando Deus me oferece a salvação, quando Deus me chama, quando Deus me fala, vem para mim, eu devo obedecer, para que chegando no grande dia, Ele não venha falar: apartai-vos de mim, vós todos que pratiqueis a iniquidade. Isso pode ser evitado. E o remédio, o antídoto para o inferno é a palavra. O remédio para a dor do inferno é a palavra. O apóstolo Paulo disse: pois não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o plano de salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, mas como está escrito: o justo viverá pela fé. Devo dar ouvido, devo obedecer a palavra de Deus, eu devo buscar servir a Deus em retidão, e sede santos porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. E assim devemos andar. Se nós quisermos acertar a libertação de Jesus Cristo, como diz em Gálatas 5:1, diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou e que nós não devemos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida. Se nós aceitarmos a sua liberdade, Ele verdadeiramente nos libertará. Agora, se o plano de salvação que Ele tem para a gente, nós formos recusar, pelo laudo de fogo Ele vai ter que nos lançar. Mas gostaria de dizer nesse vídeo, se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique no martelo no canto superior direito. Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para fazer a oração final por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, mais uma vez estou aqui sentado e mais uma vez eu estou clamando por cada alma. Venha tocar no coração mais duro, no coração mais pecaminoso, e venha trazer a luz do teu santo evangelho. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada coração. O mundo tenta nos prender, mas com a espada da palavra esse laço é cortado. Que o Senhor, com a espada da palavra, corte os laços da besta, os laços do inimigo, e venha estar levando para essas pessoas o sopro da sua salvação. A luz, Senhor. O Senhor disse que o Senhor é a luz do mundo, e quem vinha até a ti não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz da vida seja acrescentada em cada coração, para que cada um se arrependa do pecado. Tudo isso te peço em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, que assim seja. Amém.